Boa noite, moçada. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Então, dando continuidade aí às nossas aulas de estágio 1 e aos dilemas dos nossos recursos. Hoje, nós veremos, então, o agravo de instrumento. Joia? Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine um menor ingressando com uma ação de alimentos em face de seu genitor. Perfeito? E aí, então, nós sabemos que na ação de alimentos é feito o pedido de alimentos provisórios, né? Que nada mais seria uma tutela de urgência nominada, né? E aí, o magistrado, ao receber essa inicial, então, de alimentos, defere os alimentos provisórios no patamar de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045. Porém, nós sabemos, então, quando se discute alimentos, quando é pedido alimentos, deve ser demonstrado o chamado binômio alimentar. Se de um lado nós temos a necessidade desse menor em receber alimentos, do outro nós temos a capacidade financeira do réu em adimplir com essa obrigação. Então, imagine essa situação, aonde então tenha sido deferido alimentos no valor de um salário mínimo. Só que tem um problema. Este genitor afere uma renda mensal de R$ 1.400. E, além disso, esse mesmo genitor é pai ainda de mais 4 filhos, além deste autor dessa demanda de alimentos. Some-se a isso a questão do requerido encontrar-se desempregado, trabalhando trabalhando autonomamente, através de um motorista de aplicativo, e oferindo uma renda aproximadamente de R$ 1.400. Então, nitidamente, se ele for pagar essa verba alimentar de um salário mínimo, ele não vai conseguir sobreviver. De duas, uma. Ou ele vai pagar os alimentos e não vai conseguir pagar mais nada de conta, ou ainda ele vai deixar de pagar alimentos e daqui a uns dias ele está recebendo uma execução de alimentos provisórios com pedido de prisão civil. Então nós temos aí um grande problema. Por quê? Porque o magistrado, então, ao deferir os alimentos provisórios, levou em conta apenas a argumentação do autor. E esse autor trouxe aí argumentações bem frágeis, né? Porque ele traz uma argumentação, ele tem capacidade, ele tem dinheiro. E o juiz, então, com conhecimento bem superficial sobre a capacidade financeira do requerido, defere os alimentos, então, desse valor. É uma situação bem complicada e bem corriqueira, mais corriqueira que vocês imaginam. Nós sabemos, então, que os alimentos provisórios eles são uma espécie de tutela, né? Uma tutela nominada. E esta decisão, então, proferida pelo magistrado, nitidamente é uma decisão interlocutória, né? Que é uma decisão onde o magistrado analisa direito, mas não põe fim ao processo. Então, nós sabemos, por ela ser uma decisão interlocutória, provavelmente ela poderá ser atacada por agravo de instrumento, desde que esteja lá no rol taxativo do artigo 1015, o que de fato acontece. Se você olhar o artigo 1015, inciso 1, já diz lá que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que defere ou indefere tutelas. Joia? E nós sabemos que alimentos provisórios é uma espécie de tutela. Joia? Só que imagine agora, o João, que é o seu cliente, né, que é o requerido nessa demanda alimentar, ele não teve a oportunidade ainda de se manifestar nesse processo. Porque o juiz recebeu a inicial e fixou desde logo os alimentos provisórios. Ou seja, na primeira decisão interlocutória que o juiz proferiu no processo, ele já analisou o pedido de alimentos provisórios, o que deve ser feito. Ele não fez nada de errado. Tudo bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque se, conforme eu narrei, a situação do requerido aí, o nosso cliente, chega a calamidade, ele está passando dificuldade financeira, etc., vou ter que pedir justiça gratuita para esse meu cliente. Porém, ele não manifestou no processo. Então, esse recurso que nós vamos ver hoje é um agravo de instrumento mais completo que existe. Por que é mais completo? Porque eu já vou pedir justiça gratuita em sede recursal e ainda eu vou pedir a chamada tutela recursal, que é uma modalidade de tutela feita em grau de recurso, em especial cabível em agravo de instrumento. Joia? Moçada, antes de a gente entrar na parte de estrutura e um pouco mais de discussão,
só passar para vocês, o Zoom tem apresentado alguns problemas bem malucos. Se acontecer, a gente vê o que a gente faz. Se eu gravo a aula depois, o que tem acontecido? Para vocês não aparece, mas para mim ele fica com uma tela preta piscando, voltando, some, é uma porcaria. Então, caso isso aconteça, eu vou e converso com vocês pelo grupo, o que é que a gente vai fazer, tá? Tô avisando porque aconteceu isso sexta-feira e sábado. Ontem rodou normal de manhã e à noite, mas eu tô avisando antes que caso ocorra algum BO, vocês não se desesperem, tá, moçada? Então eu já vou, porque ontem não, né? Sexta e sábado deu problema agora. Na hora que eu fui compartilhar o quadro branco para começar a dar as explicações, ele começou a bugar, tá? Então só para vocês saberem, caso... Você vê que vai ficar escuro minha cara, porque apaga a luz tudo aqui. Moçada, então vamos lá. Olha só, então eu já cantei a carta para vocês. Nós já sabemos então que hoje nós vamos ver o recurso denominado de agravo de instrumento. Para você que está assistindo a aula hoje ou vai assistir depois dessa aula, eu altamente recomendo o senhor a assistir aquela nossa aula que foi feita lá no STFF sobre recursos. Naquela aula nós vimos embargo de declaração, agravo de instrumento e apelação. Naquela aula eu passei toda a estrutura da peça para vocês. Então, se você ficar perdido e falar, eu não sei fazer isso, é só ver aquela aula, joia? Você vendo aquela aula lá, ele vai te auxiliar, então, porque lá eu passei a estrutura de todos desses 3 recursos: embargos, agravo e apelação, beleza? Então vamos lá, moçada. Primeira coisa que você tem que se lembrar é que o agravo de instrumento é um recurso autônomo. Ele é um recurso diferente, porque o agravo de instrumento ele é interposto diretamente no tribunal. E quem julga esse recurso também é o tribunal. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele é um recurso autônomo e é interposto diretamente no tribunal, e lembrando que o agravo de instrumento, a apelação, assim como outros recursos, ele possui 2 momentos bem delimitantes, que é a petição de interposição e a petição de razões. Você tem que levar em conta, então, que a sua petição de interposição deverá ser endereçada diretamente ao tribunal, porque o agravo de instrumento é interposto diretamente ao tribunal. Então, o endereçamento do agravo... O endereçamento... ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de... E aí, por exemplo, se o seu caso, vamos supor que sua inicial tenha sido distribuída em Sinop, então o seu endereçamento será o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Se, por exemplo, a sua petição inicial, a petição inicial do autor, tenha sido distribuída ao município de Juiz de Fora, então será Estado de Minas Gerais, assim por diante, tá? No meu caso hipotético, será Minas Gerais, não no de vocês, mas o meu sim. Olha só, o agravo é um recurso autônomo. Ele não fica preso no processo de conhecimento. Ele é interposto diretamente no tribunal. Por que você tem que saber disso? Porque agravo de instrumento não tem número de processo. Eu vou escrever o 10 a 15 linhas, beleza? Quando ele chegar no tribunal, ele vai receber um número que é chamado de número de protocolo, tá? Então, tendo em vista então, que ele é um recurso autônomo, ele não tem número de processo, e além disso eu tenho que qualificar as partes recorrentes, né? Então, vamos lá, Maria da Silva, vamos supor que fosse Maria da Silva. Eu vou abreviar, mas lembra que você não pode abreviar, não é isso? Só para a gente ganhar espaço aqui. Nacionalidade, estado civil, profissão, qualificação normal, tá, gente? Inscrita no CPF, sob número, residente domiciliada na rua, número, bairro, cidade, UF, CEP, endereço eletrônico. Olha só,
é a qualificação normal da parte, como se fosse uma inicial até aqui, não é? Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrição no CPF, residente domiciliar na rua, número, bairro, cidade, UF, CEP, endereço eletrônico. E aí, eu vou precisar qualificar o advogado? Sim, também vou precisar. E ainda mais que, lembrando que quem está promovendo o agravo é chamado de agravante, né? E ainda mais que neste caso, o agravo está sendo manejado pelo requerido da ação de conhecimento. E nem contestação teve ainda. Então, esse aqui será o primeiro momento que vai aparecer tanto o réu, tanto advogado, todo mundo, tá? Através do seu advogado, vamos começar a abreviar de novo, para ficar melhor. Escrito na OAB, barra UF, sob número. Já vou informar a procuração anexa aqui, não é isso? Porque não teve procuração juntada no processo de conhecimento ainda, então vai ser aqui, né? Através de ser advogado, um advogado, com endereço profissional, cito na. E aí, então, vamos copiar aqui para ganhar tempo. Então, através do seu advogado, nome do advogado, escrito na OAB /F sob número, procuração anexa, com endereço profissional, cito na rua, número, bairro, cidade, UF, CEP, endereço eletrônico, frasezinha clichê, local onde recebe todas as intimações e demais notificações, sob pena de nulidade. Até aqui, ó, nada diferente do que vocês já viram de uma qualificação. Perfeito? Aí sim, vem respeitosamente. E aí, se vocês se lembram, bem, aqui entraria, vem respeitosamente a presidente de Vossa Excelência, com fulcro e tal coisa, propor tal ação, não é isso? Só que aqui é um recurso. Então, eu já vou colocar, vem respeitosamente de presença de Vossa Excelência nos autos da. E aí, obviamente, você vai colocar o nome da ação, ação de danos morais, né? No nosso caso vai ser diferente lá, mas ação de danos morais. E aí vem aquele texto, que move ou que lhe move. Se eu estiver interpondo o agravo pelo réu do processo de conhecimento, é que lhe move. Se for o autor que estiver interpondo o recurso, é que move, né? Lembra do que lhe move ou que move. No meu caso, eu vou supor que fosse o autor da demanda de conhecimento, porque o juiz indeferiu a tutela de urgência. Só de sacanagem, tá? Que move, porque tem gente que não vê a nossa aula, só para o pessoal errar. Quem errar hoje vai refazer um monte de agravo, você vai ver. Remove em face de João da Silva. Mesma coisa. Tem que qualificar nacionalidade, estado civil, profissão, até o endereço eletrônico aqui, ó. Eu tenho que qualificar as partes. Depois que eu coloquei aqui, já vem respeitosamente, a Vossa Excelência, nos autos da ação total, vou colocar com um fulcro do artigo. Olha só, como eu disse para vocês, esse agravo de instrumento é especial. Por que ele é especial? Porque eu já vou pedir alimentos. Desculpa, eu estava lendo um negócio ali que apareceu na barra. Eu já vou pedir justiça gratuita em sede recursal. Se eu vou pedir justiça gratuita em sede recursal, eu vou usar a pré-fundamentação 98 também no meu recurso. Joia? Além disso, se vocês se lembram bem, as tutelas estão previstas no artigo 300 e seguintes. E a tutela recursal também se baseia em cima do artigo 300, tá? Para quem não se lembra. Além disso, lá no artigo 932, inciso 2, traz sobre a questão dos chamados poderes do relator, dizendo então que o relator, ao receber o agravo de instrumento, né, o recurso, poderá negar ou conceder monocraticamente a tutela recursal e assim por diante. Lá no 932, inciso 2, fala que ele pode dar provimento parcial ou total à tutela recursal, tá? A tutela liminar recursal. Então está previsto no artigo 932, inciso 2. Além disso, se vocês se lembram bem, o agravo de instrumento tem hipótese de cabimento, não basta ser apenas uma decisão interlocutória. A hipótese de cabimento tem que estar no rol taxativo do artigo 1015. Então eu tenho que colocar, por exemplo,
qual inciso se aplica ao meu caso. Obviamente não é o 1015, inciso 2, né, se fosse em caso de tutela, mas eu vou colocar que é mérito da ação. O juiz julgou antecipadamente, parcialmente o mérito, né? Só o pessoal copiar errado. Você tem que colocar exatamente a hipótese de cabimento, nesse caso seria o 1015, inciso 1, né? A gente coloca o 2, só para aquela moçada que vê só o print para poder copiar errado, tá? Vamos lá, mas você que está prestando atenção, você sabe que não é assim. Desculpa, aqui vai entrar 1015, inciso 2 e seguintes, porque vai entrar o 1016, o 1017, o 1018, tá? E assim como o 1019, inciso 1. E aí eu vou colocar todos do CPC/15. Observa que não entra na pré-fundamentação do recurso fundamentação de mérito. Eu não vou colocar aqui o 694, o 695, artigo 227 da CF. Isso é discussão de mérito lá dentro do tópico do recurso, que são as razões recursais. Eu não coloco ela em pré-fundamentação de recurso. Essa daqui, para vocês terem ideia, seria a maior pré-fundamentação que vocês já poderiam ver. Eu poderia incluir aqui, ó, o 994 também, depois do 932, colocando lá os recursos cabíveis em matéria civil, né? Mas não é obrigatório. O verbo para o agravo é interpor. Se vocês se lembram bem, o verbo para recursos é interpor, salvo embargos de declaração, que é opor. Concorda? O nome do recurso é agravo de instrumento e vem em caixa alta centralizada. Eu não coloco recurso de agravo de instrumento, uma vez que todo agravo de instrumento já é um recurso. É a mesma coisa de você propor petição inicial de danos morais. Não existe. Você propõe ação de danos morais. Joia? Então, esse recurso é um pouco diferente, porque ele é um agravo de instrumento com pedido de tutela recursal. Lembrando que a tutela recursal nada mais é que a antecipação do mérito recursal, ou seja, eu já vou pedir em sede de tutela recursal a antecipação do mérito que eu quero discutir no recurso. Por que eu tenho que pedir tutela recursal neste agravo? Pelo simples motivo que se este indivíduo, se a Maria, por exemplo, né, que fosse a requerida daquele processo de alimentos que eu falei, tiver que esperar a decisão do colegiado, provavelmente ela vai ser condenada, então, ela vai ser promovida uma execução de alimentos provisórios contra ela, e com certeza pelo rito da prisão civil, e bem provavelmente ela será presa, porque o agravo de instrumento, como regra, não tem efeito suspensivo, né? Se eu quisesse, eu teria que pedir efeito suspensivo da decisão. Então, eu já entro com agravo de instrumento pedindo a tutela recursal, ou seja, essa antecipação dos efeitos do mérito recursal. Beleza? Fiz isso daqui, vou fechar então. Pelas razões de fato e direito que seguem acostadas ao presente recurso. Olha só, por que seguem acostadas ao presente recurso? E às vezes eu vejo aí o pessoal lá que seguem conforme fatos e fundamentos a seguir expostos. Porque não é a seguir. Esta petição que a gente está fazendo é a petição de interposição do recurso. As razões não vão vir nessa petição. As razões vão vir na petição de razões. E a petição de razões vem acostadas, ou seja, nas costas da petição de interposição. Por isso que a gente não coloca conforme razões abaixo expostas. Está errado. Diferente do embargos. Nos embargos de declaração, a gente coloca conforme razões abaixo elencadas, não é isso? Beleza. Fechamos aqui, então, a primeira parte da nossa peça antes de entrar nos tópicos, tá? Eu já vou dar uma zerada nessa tela aqui para a gente começar a colocar os tópicos do recurso, tá? Então, vamos lá. Primeiro tópico. Dos pressupostos de admissibilidade. Para quem não viu a nossa aula do sábado, não deixa de ver que lá está explicado isso daqui, tá, gente? Do cabimento. Neste tópico, então, você deve escrever que este recurso é o recurso cabível para o objetivo que se busca.
na nossa aula de sábado, lá atrás, já foi antecipada até mesmo no material de apoio, na aula, eu passei para vocês até o conteúdo, como é que escrevia, tá? Eu tenho que mostrar nesse tópico que este recurso é o recurso cabível para o objetivo que eu busco. Lembrando que não existe fungibilidade, por exemplo, entre agravo de instrumento e outros recursos. Então, eu tenho que mostrar que esse recurso é o recurso que eu busque, o recurso correto, o objetivo que eu busco. Vou dar um exemplo. Nos termos do artigo 1015, inciso 2, o agravo de instrumento é o recurso cabível para atacar as decisões parciais, as decisões de julgamento antecipado parcial do mérito. Assim, o presente recurso resta cabível para atacar a decisão, assim por diante. Ou seja, é só mostrar que este recurso é o recurso cabível para o objetivo que eu busco. Joia? Tópico 2, da tempestividade. No tópico da tempestividade, eu devo, então, mencionar qual é o prazo para a interposição do recurso e ainda que este recurso é tempestivo. Esse é muito simples também, novamente, foi explicado na nossa aula de sábado, está no material de apoio, então não deixe de ver. Vou colocar lá, nos termos de tal artigo, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de tantos dias. Assim, tendo em vista a data da publicação da decisão, e aí você não vai ter a data, você sempre coloca assim, né? Sim, assim e assim, né? Tendo em vista a data da publicação da decisão, resta tempestivo o presente recurso. Beleza? Ele não foge disso. É bem simples o tópico. É coisa de 2, 3 linhas. Próximo tópico. Do preparo. Gente, olha só, para quem lembra, preparo. Para quem lembra, ouviu aquela aula de sábado, vai lembrar que eu passei para você até mesmo os 2 exemplos do tópico do preparo. Só que neste caso, se você se lembra bem, né, quem chegou mais no começo da aula, lembra que eu falei que é primeiro momento que o réu está chegando no processo e ele está passando aperto financeiro. Ele não tem como pagar a custa recursal e ainda, para piorar a situação, ele não teve análise do pedido de justiça gratuita, uma vez que nem contestar a ação ele contestou ainda. Então, no tópico do preparo, nesta peça, é o local, então, que você vai pedir a justiça gratuita. Então, da mesma forma que vocês já fizeram naquele monte de inicial que vocês já fizeram, nós vamos fazer nesse tópico aqui pedindo justiça gratuita, informando então que ele não recolheu o preparo, porém, ele está buscando a justiça gratuita. Como é que eu faço isso? Da mesma forma, 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, mini-fato, parágrafo intermediário, fundamentação, último parágrafo, pré-pedido ou conclusão. Não é isso? No parágrafo da fundamentação, eu tenho que colocar que é o artigo 98, e neste caso, inclusive, eu tenho uma fundamentação mais específica, que fala, inclusive, da justiça gratuita em grau de recurso, depois vocês têm que procurar, e, além disso, eu tenho que trazer a declaração de hipossuficiência, que é o documento, então, que comprova a necessidade da justiça gratuita pelo agravante. Olha só, o que eu quero chamar a atenção, até mesmo antes de passar desse tópico. Gente, nós estamos fazendo um recurso, nós não estamos fazendo uma contestação, uma inicial. Então, aquela ideia da terminologia autor e réu, ela ficou lá no processo de conhecimento, lá na petição inicial. Este daqui é um agravo de instrumento. Então, a terminologia que o senhor deve ter que utilizar é agravante para quem está interpondo o recurso e agravado para quem está sofrendo o recurso do agravo. Tá? Não posso, em hipótese alguma, colocar autor e réu aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque o agravante da nossa peça seria o réu da inicial. Você vai fazer uma bagunça danada e não é permitido a utilização, então, de autor e réu em nenhum dos tópicos aqui dessa peça. Nesta peça, nós utilizamos agravante e agravado. E ainda existe a possibilidade do senhor utilizar recorrente e recorrido. Mas não posso utilizar autor e réu. Joia? Marca até o tempo daqui, ó, 20 e poucos minutos de aula. Quem utilizar autor e réu na peça vai refazer só por causa disso, mostrar que não está prestando atenção. Vamos ver, ó, como é que eu estou maldoso. Enfim. Então, olha só. No tópico do preparo, então, é onde eu devo colocar, fazer esse pedido de justiça gratuita. O que vai mudar um pouquinho,
E mesmo se você fizer o pedido padrão daquele lá, assim, diante do exposto, requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, se você fizer isso, já está correto. Só que ele há uma complementação depois. Então, vou colocar assim, diante do exposto, requer o deferimento da justiça gratuita em grau recursal. Não tem problema nenhum. Só colocar isso. Se você deixar de pôr, não está incorreto. Mas você está pedindo o benefício da justiça gratuita em grau recursal. Então, você deve colocar. Joia? Não pedir a justiça gratuita nessa peça aqui, ou ainda, não colocar esse tópico aqui, gente, vai gerar, então, o recurso deserto, tá? Então, por isso que é obrigatório colocar. Joia? Opa, fiz isso daqui. Eu, então, agora, vou pegar e vou entrar... Opa, vai. Vou entrar no próximo tópico. O próximo tópico também é um requisito do agravo. Opa. 1.4. Dos nomes e endereços dos advogados. Este tópico também foi explicado na nossa aula de sábado, então não vou perder tempo com isso daqui. Aqui não tem conteúdo textual propriamente dito. Você pode colocar, segue abaixo os nomes e endereços dos advogados, e nós vimos lá naquela aula, lá nos slides, material de apoio, como é que eu coloco esse conteúdo aqui, tá? Vamos lá. Próximo tópico, 1.5 da juntada. Nem precisa colocar da juntada, das peças obrigatórias e facultativas. Se vocês se lembram bem, o agravo de instrumento ele depende de peça obrigatória e facultativa, uma vez que este, novamente, é um recurso autônomo. Ele não fica preso no processo de conhecimento. Então, o juiz vai depender de uma cópia quase que integral do processo, o juiz, vírgula, né? Os desembargadores e o relator em especial. Ele vai precisar de quase que uma cópia integral do processo de conhecimento para ele poder analisar o que você está argumentando. Então, lá no artigo 1017 e 1018, traz, então, quais são as peças obrigatórias e quais seriam as facultativas. As obrigatórias têm um rol de peças na letra da lei. Vocês vão ver que qual daquelas peças cabe aqui. Para começar esse parágrafo, você vai colocar assim, segue anexo as seguintes peças obrigatórias. E aí você coloca lá. Macete, coloca assim, eu vou dar um exemplo da primeira. Colocou o texto, você vai colocar cópia da inicial. Aí você coloca assim, ó. Não precisa ser tudo maiúsculo não, tá, gente? Eu coloquei ali, porque, vou tirar aqui. Cópia da inicial. Eu vou colocar lá, doc 01. Vamos supor que tivesse contestação. Eu escrever cópia da contestação. Eu colocaria doc 02. A letra da lei traz para você quais são as peças obrigatórias. Lá você vai ver, então, que, por exemplo, diz que a contestação é peça obrigatória, só que nesse caso de vocês, nem contestação teve ainda. Então não teria como colocar a contestação, tá? Então vocês têm que ter essa maldade de olhar o que diz a letra da lei e o que já tem na sua peça. Segundo ponto, depois que você colocou todas as peças obrigatórias, você pula uma linha e coloca lá, segue anexa as seguintes peças facultativas. E aí nas facultativas você tem que ter um pouco mais de maldade, porque as peças facultativas elas vão estar dando dica para você no caso. Exemplo, como eu disse lá no comecinho, o nosso cliente ele é genitor de mais 4 filhos além do autor da demanda. Se ele é genitor de 4 filhos além do autor da demanda, você já tem as certidões de nascimento dos demais filhos. Se lá diz que ele está desempregado, você vai colocar como peça facultativa a cópia de carteira de trabalho dele. Se ele está com conta atrasada, você vai colocar a cópia das contas atrasadas. Se o nome dele foi negativado, e assim por diante. Estas peças são facultativas, mas elas vão estar no caso de uma forma bem sutil. Então você tem que ser malandro para saber quais são aquelas peças facultativas que você vai precisar. Fiz isso daqui, eu vou fechar a minha petição de interposição. Então vamos supor que acabou aqui, eu pulo mais 2 linhas, vou lá no parágrafo, vou colocar assim diante do exposto, requer que o presente recurso seja conhecido e provido nos termos das razões recursais
anexas. E aí, então, eu coloquei isso aqui para fechar a primeira peça, que é a petição de interposição. Fiz isso daqui, gente, ó, fechamento clássico, tá? Neste, tudo maiúsculo, né? Não vai caber aqui, mas, ó, opa, nestes termos, pede deferimento, aí eu vou vir cidade barra UF data, e embaixo eu vou colocar, então, o risquinho, nome do advogado e ainda OAB barra UF número, ok? Então, aqui eu fecharia a minha petição de interposição. Eu vou comer um pedacinho da peça aqui que eu quero explicar o que eu já disse para vocês lá, mas eu vou fazer questão. Cidade barra UF. Tá, e aí vamos supor, vou colocar só o risquinho aqui, ó, o nome do advogado para explicar melhor. Então, olha só, coloquei lá, OAB barra UF número. Vamos supor, gente, que isso aqui tenha acabado lá no começo da sua página. Deixa eu ver se tem uma folha para mostrar aqui para vocês. Tá, vamos para a folha aqui, ó. Vamos supor, tem uma folha aqui, ó, que tenha começado aqui, que tenha terminado aqui, você tem o resto da folha inteira para escrever. Então, olha só, você, numa peça, num processo real, você iria para a próxima página, começaria numa página nova daqui para frente, que é uma petição de interposição é uma peça e de razões é outra, muito embora são apresentadas simultaneamente. Mas, como eu disse para vocês atrás e volto a reafirmar, vocês não podem se dar ao luxo de perder pedaços de folha. Principalmente para quem vai fazer concurso, vai fazer a OAB daqui uns dias, se a OAB disponibiliza 150 linhas para fazer uma peça. Se o senhor, por exemplo, perder 30 linhas, sei lá, 15 linhas, gente, é muita coisa. É o que vai fazer você ser aprovado ou reprovado. De coração. Um agravo de instrumento em 150 linhas já tem que ser bem ninja para fazer. Agora, você fazer um agravo em 110, 100, aí ferrou. Se você já lá no começo da peça já pulou aquelas 10 ou 15 linhas, meu amigo, se você pular mais umas 10 aqui, você vai perder uma página. Então, o que você faz? Você vai lá, coloca assim, ó. Assim, abre um parênteses que escreve, ó. Próxima página. E aí, então, ao invés de perder um monte de linha, você perderia 3 linhas, né? Uma antes, esta daí e uma depois. Joia? Então, para as nossas atividades, a gente aplica esta fórmula já para pensando em vocês na frente em concurso público, etc. Beleza? Moçada, tá faltando 5 minutos para terminar a nossa primeira aula. Então, eu vou encerrar. Deixa eu só dar o stop and share aqui. Eu vou encerrar essa nossa primeira aula. Eu já faço a conversão da aula, né, que é imediato, e aí eu já mando o link da nosso segundo horário, tá? Então não fujam para a gente continuar e ver a petição de razões. Só uma observação. Por exemplo, ó, por esse tempo aí, né, que eu vejo, eu dou aula de estágio, tem uma galera que faz só a petição de interposição e não faz a petição de razões, tá? E aí o que acontece? Se não fizer a petição de razões, é só de interposição, essa atividade ela nem vai para ser refeita. É como se você fizesse uma peça, tipo, fizesse só a interposição, não fez razão. Na vida real, você teria acabado de perder o seu agravo, porque ele está incompleto, ele não preenche os requisitos básicos do agravo. Estou explicando isso para não que ocorra. Então, você tem que apresentar os dois juntos, tá? Se você fizer só a interposição e não fizer a razão, essa atividade ela não vai nem para ser refeita. Você vê como é que é grave a situação. Beleza, moçada? Então, eu já encerro aqui. E aí, dentro de alguns segundinhos não, demora uns 10 minutos, eu acho uns 8, né, para poder fazer a conversão e voltar. A gente já retorna, tá bom, moçada? Então, até breve. Moçada, então vamos lá, continuando, né? Na aula que nós acabamos de encerrar, a gente tinha fechado a petição de interposição. Então, agora, a gente entra na petição de razões. Joia? Moçada, a petição de razões, aceitando o pessoal chegando aqui, a petição de razões, ela segue o seguinte, lá em cima, né, se você terminou a folha ou colocou aquele risquinho, você vai escrever assim, ó, tudo em caixa alta, razões de agravo
de instrumento, aonde entraria o endereçamento. Pulei uma linha, vou escrever agravante. E vou colocar o nome completo do agravante. Vou colocar agravado. Vou colocar o nome completo do agravado. Vou colocar autos de origem, número. Vou colocar o número do processo, se ele trouxe. Se ele não trouxe, eu vou colocar risquinho, né? Mas se ele trouxe, eu vou colocar o número. Vou colocar aqui, ó, vara de origem. Mesma coisa. Joia? A vara de origem vai estar lá. Primeira vara de família, primeira vara civil da comarca de tal lugar. Joia? Fiz isso daqui, então, pulei uma linha. E aí lembra do que eu disse para os senhores, né? Quando nós chegamos na casa de alguém, nós temos que ser educados. E aí, quando nós chegamos em um local onde há uma coletividade, ou seja, há uma moçada maior, o primeiro eu cumprimento todo mundo. E como é que eu faço esse cumprimento? Primeiro, eu vou cumprimentar todo o tribunal. Esse egrégio tribunal, então estou cumprimentando todo o egrégio tribunal da Justiça do Estado que eu entrei, beleza? Ele é feito todo em caixa alta, beleza? Alinhado à esquerda. Coloquei uma vírgula na linha de baixo, eu vou lá mais ou menos para o meio da folha, e agora ó, eu cumprimentei todo o tribunal. Agora eu vou cumprimentar a Câmara. E eu vou colocar então, colendo a Câmara. Por quê? Primeiro eu cumprimentei todo o tribunal, beleza? Então eu cumprimentei todo o Tribunal de Justiça. Agora eu estou cumprimentando só a Câmara. O tribunal é dividido em Câmara Civil, Câmara Criminal, e a Câmara Criminal é composta de muito mais do que os 3 julgadores do colegiado que vão julgar o seu recurso. Então eu cumprimentei todo o tribunal, agora eu cumprimentei a Câmara, e agora eu vou cumprimentar os julgadores. Posso colocar ínclitos julgadores, ponto aqui, nobres desembargadores, doutos desembargadores. O mais comum é ínclitos julgadores ou ínclitos desembargadores, tá? Observe, então, alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita, correto? É uma escadinha, um debaixo da outra, né? Um em cada linha, tá? Todos eles em caixa alta. Fiz isso daqui. Agora, então, antes de entrar na estrutura tópica, eu vou entrar naquele mega ultra clichê. Lembra que eu expliquei para vocês? No agravo eu já tinha explicado, né? Se você for fazer no computador, é feito em itálico. Se você está fazendo à mão, é feito dentro de aspas. Vou colocar lá o data máxima vênia. Ou seja, com o respeito cabível, joia? E aí eu vou colocar data máxima vênia. Aquele clichê que eu já ensinei para vocês lá nos embargos, né? Data máxima vênia. O ex-julgador monocrático não julgou com o acerto costumeiro. Beleza? Aí você vai colocar, uma vez que a decisão interlocutória atacada deferiu alimentos provisórios sem que fosse feita a análise do binômio alimentar, conforme se verificará nas razões abaixo. Joia? Então, este texto é para preparar, então, para a discussão dos tópicos do meu recurso, tá? Primeiro tópico do meu recurso, das razões, né? Síntese do processo. Como já explicado nos embargos, a síntese do processo é um resumo do processo até este momento. Essa síntese do processo de vocês vai ser bem pequena, uma vez que só houve a inicial e a decisão interlocutória atacada. Macete, assim como eu expliquei para vocês lá nos embargos, aqui também você já pode colocar a citação da decisão atacada, inclusive grifando a parte, lembra quando eu expliquei a questão do grifo nosso, sublinhado, já mostrando aonde o juiz deferiu a tutela, os alimentos provisórios e o valor, beleza? Próximo tópico, então, da
tutela recursal. Alguns gostam de colocar também da antecipação da pretensão recursal. Tanto faz. Gente, chamar muita atenção para vocês esse tópico. Este tópico aqui faz toda a diferença dentro do recurso de vocês. Sabe por quê? Numa peça real, se você não fizer esse tópico bem feito, você vai estar condenando seu cliente provavelmente a uma prisão alimentar. Sabe por quê? A tutela recursal é a antecipação dos efeitos do mérito recursal. Neste tópico aqui, ele é composto da mesma forma: mini-fato, fundamento, pré-pedido ou conclusão. Correto? O mini-fato, você vai narrar a historinha do processo, informando então que o juiz deferiu os alimentos provisórios, sem analisar o binômio, num caráter liminar, não observou o patamar do valor dos alimentos, assim por diante. Na fundamentação, dando a dica para vocês. Eu lembro daquela peça que nós fizemos, tinha tutela de urgência, né? Não lembro se de vocês ou outra turma, agora eu não lembro qual é de vocês, eu acho. Que, cara, ninguém, mas tipo, quase, para não falar ninguém, não, quase ninguém demonstrou preenchimento de requisitos de tutela. Vocês estão tendo aula de tutela, então não tem desculpa. Vocês sabem que para pedir uma tutela eu tenho que demonstrar preenchimento de tutela. A demonstração lá do resultado útil do processo, o perigo de dano irreparável, você tem que mostrar isso aqui. E isso vai ser feito dentro do parágrafo, ou ainda dos parágrafos da fundamentação desse tópico. Vocês têm que dar um carinho especial a esse tópico. Não que vocês não vão dar aos outros, mas esse é fundamental. Joia? A tutela recursal vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Imagine marcar o julgamento desse agravo para a próxima sessão. Beleza? Se você for aguardar a próxima sessão, demorar 30 dias, 60 dias, já vai incidir aí os alimentos que foram vencidos. E provavelmente o seu cliente não vai conseguir pagar. Então, por isso que você depende da tutela recursal. Se vocês não se lembram lá das aulas de recurso, a tutela recursal é aquela onde o relator, ao receber o recurso, analisa monocraticamente. Inclusive, na nossa aula de recurso, eu expliquei sobre isso, né? Qual decisão ataca, qual recurso ataca a decisão monocrática do relator? O agravo interno. Naquele dia que eu expliquei o rito do processo no quadro, em sala de aula, eu também falei sobre isso. Sabe por quê? O relator, ao receber o seu recurso, ele vai checar os pressupostos recursais. A tempestividade, o cabimento, o preparo. Além disso, ele vai checar se há ou não há pedido de tutela recursal. E ele vai julgar isso monocraticamente, ou seja, assim que ele receber o seu recurso, ele já vai julgar. Então, se você fizer um tópico ruim, ele vai negar monocraticamente, vai negar. E aí seu cliente está condenado, então, a uma prisão civil, neste caso. Então, isso é muito importante, é muito sério. Vocês precisam fazer um tópico com todo amor e carinho quando a gente falar em tutela recursal. Lá na pré-fundamentação, eu já falei aonde está a fundamentação dele, mas principalmente no 300, mas tem o 932 e ainda o 1019, inciso 1. Não deixa de olhar, joia? E tem que fundamentar e argumentar juridicamente. Você tem que convencer o relator, monocraticamente, a conceder uma tutela recursal em caráter liminar. Olha que importante que isso é. Então não façam uma coisa mal feita. Detalhe, pense assim, o que eu estou escrevendo, se eu fosse um desembargador, eu concederia essa liminar? Pense nisso. Se você lê e fala, putz, está muito ruim, você sabe que não, você está precisando melhorar. Não adianta fazer aqui 2, 3 linhazinhas disso aqui, cara, que não vai dar certo. Tem que fazer bem feito. Joia? Eu vou corrigir com muito amor e carinho toda a peça, mas muito em especial a tutela recursal. Vocês precisam argumentar, vocês estão tendo aula de tutela, então eu tenho certeza que dão conta, beleza? Pré-pedido ou conclusão, então, você vai pedir que o relator monocraticamente defira a tutela recursal a fim de quê? Que os alimentos provisórios sejam fixados no valor você vai pedir a reforma da decisão atacada, então reduzindo os alimentos provisórios para o valor eu recomendaria a vocês a um valor de 20% a 30% do salário mínimo, que eu acho que seria o que o seu cliente aguentaria pagar, joia? Então esta é a dica. O próximo tópico aqui que nós temos então, aí sim, é o que nós colocamos chamado dos direitos e razões do pedido de reforma. Mesma coisa. Mini-fato, fundamento, pré-pedido ou conclusão. Gente, mini-fato, né? É historinha.
O fundamento aqui, vou dar uma dica para vocês. No fundamento de cima, além da tutela recursal, que é o instituto processual, você vai ter que fundamentar juridicamente. Partam para o binômio alimentar. Dizer, então, que deve ser analisado o binômio, e neste caso não foi analisado o binômio. Essa argumentação você vai utilizar lá na tutela e nas razões de reforma. Você vai dizer, então, que deve ser demonstrado que os alimentos eles estão numa balança do binômio alimentar entre a capacidade financeira do agravante e ainda da necessidade do agravado. E, neste caso, é nítido que a capacidade financeira do agravante é pequena, ele não pode aguentar, ou ele vai aguentar pagar um valor tão alto deferido lá na inicial. Joia? Então, este é o cuidado que você tem que ter. O pré-pedido à conclusão dos direitos e das razões de pedido de reforma, eu também falei lá no sábado, mas você vai pedir, então, que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que a decisão atacada seja reformada, reduzindo os alimentos para o valor de, e você traz o valor que você busca. Correto? Opa. Continuando, então, o nosso próximo tópico. Dos pedidos. Da mesma forma dos demais, diante do exposto, requer o primeiro pedido do recurso, você vai pedir que o presente recurso seja conhecido. Lembra disso? Conhecido quer dizer que ele preencheu os requisitos. O B, você vai pedir o deferimento da justiça gratuita. Vocês sabem fazer esse pedido, né? Já fizeram vários, então está tranquilo. O próximo pedido, você vai pedir o deferimento da tutela recursal. Lembra que o pedido tem que ser completo, né? Nós já informamos ali. Você vai pedir, então, o deferimento da tutela recursal, reformando a decisão atacada, arbitrando o valor dos alimentos em, você traz o valor, beleza? Próximo pedido, você vai pedir, então, que o presente recurso seja provido, a fim de que seja reformada a decisão atacada, reduzindo os alimentos para o patamar tal, beleza? Mesma coisa do pré-pedido lá do tópico dos direitos e das razões de reforma. Próximo pedido aqui, então você vai pedir que todas as intimações e demais notificações ocorram em nome do advogado constituído, sob pena de nulidade. Acabei de colocar isto aqui, eu vou ter mais um aqui, tá? Você vai pedir a intimação. Ele deveria ficar antes das intimações, mas não tem problema, tá? Do representante do Ministério Público. A intimação do representante do Ministério Público para que manifeste no presente recurso sob pena de nulidade. Joia? Fiz isso daqui e aí sim fechamento de peça. Tudo em caixa alta, né? Nestes termos, pede deferimento, fechamento clássico. Cidade, UF, data, o risquinho, nome do advogado, e lá, para lá, nome do advogado, e depois o AB/UF, número. Fiz isso daqui, fechei a minha petição de razões. Joia? Então eu fecho tanto a petição de interposição, tanto a petição de razões recursais, tá? Novamente, tenham muito carinho na fundamentação desta peça, tá? Não é raro a gente ver uma fundamentação bem superficial. Lembra que isso aqui é um recurso, e este recurso ele é muito mais técnico que, por exemplo, os embargos de declaração. Embargo de declaração é um recurso bem simplório, né? Já o agravo de instrumento é um recurso bem técnico. Você viu que tem uma série de requisitos que vocês têm que preencher, então não deixem de fazê-los bem feitinho, tá? Moçada, ó,
Vou abrir o chat, então, aqui para vocês, se tiverem dúvidas, questionamentos, quiser mandar um abraço, fique à vontade, tá? Ô, professor, só uma dúvida. Aquele parágrafo, aquele tópico sobre passar para a próxima página, precisa ser em maiúsculo? Tanto faz. Eu não vi quem perguntou, mas tanto faz, cara. Pode ser tanto em caixa alta, minúsculo, não tem problema, tá? O importante é você colocar para demonstrar, então, que você sabe que tem que ser uma próxima folha, porém, como você saca do Paranauê, você não vai perder esse espaço todo na petição. Joia? Mais dúvidas, moçada? Aproveitem. Moçada, ó, então não tendo mais dúvidas aí, agradeço novamente a presença. Deixa eu ver. Sim, aqueles que enviaram pedindo para corrigir, se Deus quiser, até o final de semana eu já mando todos, tá? A nota de vocês está fechada também. Então tá com essa questão da secretaria com os horários meio alternativos. Eu tenho que agendar o horário para ela lançar a nota, mas está fechada também da N1, tá? Então creio que deve aparecer para vocês aí até quinta, por aí já deve estar, beleza? E quem mandou atividade por e-mail, eu vou responder para vocês lá. Eu deixei lá pendente, deixei até vermelhinho no meu e-mail, para não esquecer de responder. Isso. Vou mandar por e-mail mesmo. Já respondo para aquele que você me mandou. Joia? Beleza, moçada? Então vou encerrar para não ficar muito grande. Vou pedir, então, galera, não deixe de assistir aquela aula anterior que nós vimos lá do auditório. Quem não assistiu, a galera está tentando fazer peça na mágica e não está ficando muito legal. Estou preocupado com isso daí, né? Muito embora eu tenha até falado aquelas questões que eu mandei pro áudio, meio que, né, jogando a toalha, mas eu estou preocupado vendo umas peças aí meio bem fora do padrão. Então, se assistir a aula, você vê que a gente monta o gabarito ali, né, a estrutura da peça, seguir aquela estrutura ali, cara, o conteúdo textual é diferente, mas a galera, muita gente nem a estrutura está seguindo, tá? Então isso está chateando. Mas enfim, moçada, ó, então muito obrigado novamente pela presença de vocês. Fiquem bem aí, tá? Boa semana para os senhores, bom trabalho. Daqui uns minutos já deve estar atividade disponível para vocês lá. Joia, moçada? Então abraços e até mais.